Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluias, glória a Deus. Amados, eu quero destacar aqui algo muito importante. A gente percebe a atitude de Eliseu e a atitude do servo de Eliseu diante de uma situação difícil, diante de um grande problema. E é exatamente isso que eu quero falar. A diferença que faz a nossa atitude. Podemos ter uma atitude de falta de fé, uma atitude de derrota que leva à derrota. Podemos ter uma atitude de fé, de confiança em Deus que nos leva à vitória. E a gente percebe aqui que o servo de Eliseu, ele tem 3 tipos de atitude que leva à derrota. A primeira dela é uma atitude de medo. Quando ele vê que a cidade está cercada pelo inimigo, ele se desespera, ele tem medo. E logo ele corre, né? Ele corre para Eliseu e ele diz: Ai, meu Senhor, que faremos? Que faremos? Ele viu o inimigo ali, ele se viu cercado, ele se viu encurralado e ele pensou: agora nós estamos perdidos. Isso é característica de quem tem medo, de quem não vê saída. E quando a pessoa está com medo, ela se desespera, ela entra, né, em pânico. Por quê? Porque ela não consegue ver Deus na situação. Ela olha para ela mesma e ela entra em desespero. Por quê? Porque ela vê aquela limitação tão grande que ela não pode fazer nada. Foi o que aconteceu. E a segunda coisa que a gente vai perceber também é que ele tem o quê? Tem uma visão limitada, expectativas completamente limitada. Por quê? Porque ele só olha para a situação. É outra atitude de derrota. Quer ficar derrotado? Fica olhando para a situação. Foca na situação. Ele focou na situação. Ele focou aqui no problema. Estamos cercados, não tem como sair daqui, somos só nós dois e nós estamos ferrados, nós estamos perdidos, né? Focou na situação. Em vez de focar em Deus, em vez de focar na fé, ele focou no problema. Então, quando você foca no problema, você potencializa o problema, você vê o problema muito maior do que ele é e as suas forças vão se esvair, né? A energia que você vai gastar focando no problema vai deixar você enfraquecido. Então, em vez de você focar no problema, foca na solução, pensa em algo para resolver, principalmente foca na sua fé, foca em Deus. E a terceira coisa também, né, que a gente percebe que foi uma atitude de derrota desse servo, é que ele conta com seus próprios recursos. Ele olha para ele e pensa: que recurso eu tenho para enfrentar esse exército do inimigo? Que recurso eu e Eliseu temos? Então ele olha para quem? Ele olha para ele. E ele olha ali e vê: não temos recurso nenhum. Só eu aqui e o meu Senhor, o Eliseu, e um exército todo contra nós. Como nós podemos lutar contra este exército? Então ele olhava para ele e para o seu Senhor e se viu o quê? Limitado, sem recursos. E realmente isso era a realidade, eles não tinham nenhum recurso. Mas eles
Esqueceu de olhar para quem? Esqueceu de olhar para Deus, porque eles não tinham recurso nenhum, mas Deus tinha todos os recursos. Então é isso que é outro problema. Se você quer ser derrotado, conte com os seus próprios recursos, porque você não consegue resolver as coisas na força dos seus braços. E muitas vezes você não tem recurso nenhum mesmo. Muitas vezes você vai ficar encurralado mesmo. Muitas vezes você vai ficar totalmente impotente ante alguma situação. Foi o caso deles aqui. Eles, humanamente falando, eles estavam realmente impotentes. Eles não tinham recurso nenhum mesmo, mas ele se esqueceu que ele tinha um Deus que era grande, que era soberano, que tudo podia e que não dependia deles, e que ele não precisava de recurso humano, ele só precisava de um Deus poderoso, grande, Senhor dos exércitos, que podia vencer qualquer batalha. E a diferença de Eliseu, Eliseu sabia desse Deus soberano, Eliseu sabia que podia contar com esse Deus, e Eliseu, pela sua fé, já contemplava o exército de anjos, guerreiros que estavam ali com as suas espadas de fogo para destruir o inimigo. Por isso que Eliseu olha para o seu servo e diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eliseu já estava contemplando o exército de Deus. E ali Eliseu ora. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo em redor de Eliseu. Eliseu estava cercado pelos anjos guerreiros, policiais valentes, que já estavam prontos para a batalha, para defender Eliseu, para defender o servo, para derrotar o exército inimigo. Amados, o Senhor manda anjos valentes, guerreiros, para nos proteger na batalha, para nos defender. E nós não precisamos temer o exército inimigo, nós não precisamos temer, não é, o inimigo, nós só precisamos confiar nesse Deus soberano. E é isso que você precisa ter, uma atitude de fé, de confiança em Deus diante do perigo, diante do problema. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça essa pessoa de fé e de confiança em Deus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.